Jesus subiu aos céus à vista dos apóstolos. Observe o que a Bíblia fala sobre a ascensão e exaltação de Jesus. No livro de Atos, capítulo 1 e verso 9, está escrito: Tendo dito isto, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. Também o apóstolo Pedro, em sua primeira epístola, no capítulo 3, verso 22, escreve: Que subiu aos céus e está à direita de Deus. A ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Filipos, na sua epístola, no capítulo 2, verso 9 e 11, assim escreve: Por isto Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O Salvador vive e voltará. Veja o que nos diz o escritor do livro de Hebreus, no capítulo 7, verso 25. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Ainda no capítulo 9, verso 28 da mesma epístola: Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Ele agora vive para interceder por nós e para nos salvar. Ele guarda o dia ou a noite em que voltará. A Bíblia diz, em mais de 300 lugares, que Jesus aparecerá uma segunda vez. Sim, Jesus voltará. Veja o que ele diz: E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Evangelho de João, capítulo 14 e verso 3. Para que voltará? Conforme o Evangelho de João, capítulo 5 e verso 28, diz que não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Jesus voltará para trazer à vida aqueles que hoje estão dormindo. Também o apóstolo Pedro, em sua segunda epístola, no capítulo 3 e verso 10, diz: O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Como ele voltará? Veja o que diz as Escrituras. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. Também Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 29 e 30, diz: Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Quando voltará? Quanto ao dia e à hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca.
e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 36, 39. Preste atenção. Deus demora a fim de nos dar tempo para o arrependimento, mas Ele não demorará para sempre. A volta de Jesus Cristo está sempre iminente, sempre perto. É possível a qualquer dia ou noite. O apóstolo Pedro nos diz isso em sua segunda epístola, no capítulo 3, verso 8 e 9. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Jesus convida a todos: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Jesus cumpriu o eterno propósito.